Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e hoje eu vou dar sequência ao capítulo 3, a parte 3 do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa obra-prima do Lima Barreto, publicada vários anos depois do governo Floriano Peixoto, em 1911, ela tem uma responsabilidade muito grande, ela tem um impacto muito grande, principalmente porque ela é um registro vivo da visão do Lima Barreto, mas também de uma parte da sociedade, talvez uma parte marginalizada da sociedade, a respeito do governo do Floriano Peixoto. Então é a literatura sendo um registro fiel ou um registro próximo da fidelidade do olhar de um certo grupo de pessoas para aquele momento histórico. Então, o capítulo 3, a terceira parte, né, da obra, ela começa com um capítulo chamado Patriotas, e a veia que eu vou pegar aqui é justamente esse fanatismo pelo Floriano Peixoto, pelo segundo presidente ali depois da proclamação da República. A gente teve o Marechal Deodoro da Fonseca e depois a gente teve o Marechal Floriano Peixoto, um herói de guerra, e que ele é idolatrado, ele se torna um mito, e o Lima Barreto ele vai usar uma parte muito grande do livro, algumas páginas do livro, onde o narrador vai exprimir a tua opinião, que não é a opinião do Policarpo. O Policarpo ele tem uma visão diferente, idealizada, né, motivada, apaixonada, mitificada do Floriano Peixoto. Inclusive ele vai chegar lá e vai pedir para servir, né? Ele dá a sua liberdade, ele dá a sua força, a sua energia, a sua parca energia para servir o Floriano Peixoto, a causa do Floriano Peixoto. Então eu vou discutir isso aqui. Essa visão que a obra coloca do Floriano Peixoto, a visão que a obra coloca daquele militarismo naquele momento, daquela república, a visão do narrador, que é discrepante da visão do personagem, que é a visão idealizada, explicando por que desse fanatismo, o porquê que o Policarpo tem tanta idolatria pelo Floriano. Ok? Bem, já de cara, esse capítulo 3 é uma parte muito interessante, porque mostra que o Floriano conhecia o Policarpo. O livro mostra que o Policarpo Quaresma vai visitar o Floriano, é recebido pelo Floriano e leva para ele um projeto de melhorias agrícolas, né? Um projeto muito estruturado, escrito, né, do próprio punho, de melhoria agrícola. Quando ele deixa na mão ali, o Marechal Floriano nem liga para aquilo, não dá a mínima para aquilo. Inclusive é descrito que ele fica com um ar meio de deboche, de falta de paciência, terrível, né? Não é o interesse dele. O Marechal tem esse desdém sobre a proposta do Policarpo. O Policarpo finge que não vê porque ele está embebido, né, por essa energia que faz olhar o Floriano de modo idolatrado. E essa energia a gente vai percebendo que tem uma explicação aqui muito interessante para isso, quando na minha versão aqui na página 130, o narrador, o próprio Lima Barreto, vai descrever aqui na sua obra talvez a receita desse fanatismo em relação ao Floriano Peixoto, e que está ali enviesado pela questão do patriotismo. Ele vai dizer o seguinte, muito importante essa parte: uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências, e uma religiosidade especial brotara-lhes no sentimento, transformando a autoridade, especialmente Floriano, e vagamente a República, em artigo de fé, em feitiço, em ídolo mexicano, em cujo altar todas as violências e crimes eram oblatas, dignas e oferendas úteis para a sua satisfação e eternidade. Destrinchando esse tópico, é como se fosse o seguinte: ele atribui aqui a essa religiosidade, essa fé cega, com pitadas de positivismo. Então o que é o positivismo? É essa visão liberal ali do Comte e de outros teóricos ali no final do século XIX, século XX, que hoje a gente poderia adaptar como se fosse uma espécie, é claro que com todo respeito, né, às diferenças, a essa visão liberal empreendedora e acumulativa, né, do matemática, como o Lima Barreto chama, do capitalismo,
numérico da ordem e do progresso. De ir atrás você vai conseguir, do mérito você vai trabalhar e vai conseguir, como diz o Machado, ao vencedor as batatas. O Machado critica muito o positivismo porque a maioria das obras, eu quero que vocês prestem atenção nisso, a maioria das obras machadianas, Machado coloca dinheiro na mão dos personagens principais e eles perdem tudo. Seja no Quincas Borba, seja no Memórias Póstumas, seja no Dom Casmurro. Todos os protagonistas tinham rios de dinheiro, receberam de heranças, que era a base lá, né, desse período aí dos privilégios. Não fizeram nada, não cresceram nada, então não tem nada de positivistas, não tem nada de mérito de ter empenhado e ter trabalhado. Então aqui ele coloca que esse positivismo mais essa religiosidade fizeram olhar para o Floriano como se fosse um mito. A autoridade do Floriano fosse suprema. Até mais do que a própria República. Que a República ainda seria aí algum elemento de fundamento para dizer, Joaquim Nabuco, o parlamento naquele primeiro momento constitucional acreditava numa República. Né, quando depois do Dom Pedro II. Mas na verdade não é isso que a gente enxerga. E o que é pior que nesse tópico ele vai dizer que essas pessoas ali, no fervor dessa fé cega pelo Floriano, o que ele denomina aqui de patriotas, esses patriotas que estão ali embebevidos, quase que cegos, né, para esse fanatismo ao Floriano, vão fazer tudo o que ele pedir. Seja moral ou imoral, seja legal ou ilegal, como se fosse uma espécie de altar, uma oferenda, uma espécie de, como ele brinca, né, um mito superior. Né? Então, essa energia com que faz com que o Policarpo, um cara consciente, um cara estudado, um cara, né, que ocupava uma espécie de racionalidade dentro da obra, ele se torna praticamente um defensor fiel, um defensor voraz do Floriano. E é claro que no decorrer da obra, a gente vai ter esse questionamento de que o Policarpo vai se enfraquecendo, essa fé no Floriano, né? Como que ela vai sendo enfraquecida? Ela vai sendo enfraquecida porque a consciência dele começa a pesar em relação à figura, né? Primeiro ele tem o impacto do Floriano. Fisicamente, o Floriano não tem nada daquilo que ele se imaginaria que fosse. Ele tem uma figura, ele brinca que é uma figura gelatinosa, o beiço caído, né? Um nariz que não dava porte, né? Um porte que não era proporcional ao poder que o Floriano tinha. Então, fisicamente, o próprio Policarpo já não consegue encontrar ali fundamento, né, descritivo nessa figura. E aí ele começa a discutir moralmente, né? E aí tem um ponto que o Lima Barreto ataca aqui, o Floriano, que é a questão, e acho que o principal, né, ponto político, já nessa altura do vídeo, é chamá-lo de ditador. Então a gente sabe que o Floriano viveu a República da Espada, era o momento da República da Espada. Por quê? Porque era um momento que a República estava se consolidando, estava muito fragilizada. Qualquer movimento ele era rechaçado com muita violência. Então um momento de instabilidade. E o Floriano era considerado aí até então, e pelo livro, um ditador. Ou seja, tomava medidas personalíssimas, né, que ofendiam certos direitos, atacava certos grupos aí que tinham visões opostas, a imprensa principalmente. Então, o livro ele já aborda, ele já começa, né, esse capítulo 3 ele é muito claro, ele cita várias vezes a palavra ditador. Então, a obra ela é muito clara e objetiva ao tratar o Floriano como ditador. Então, esse é um ponto político polêmico. O segundo, de um Floriano preguiçoso, de um Floriano pouco proativo, né, de um Floriano que está mais ligado ali às veleidades do seu poder, do que propriamente um burocrata que lia, que organizava, que despachava, né, alguém que era desorganizado, que não assumia os postos quando requeridos, né, que tem um histórico de não assumir responsabilidades, mesmo tendo sido o herói de guerra na Guerra do Paraguai. Então essa visão de preguiçoso, e essa visão imoral também, né, tem uma parte aqui que se alega que o Floriano tinha duas fazendas que não davam resultados, ele ficava preocupado em deixar algum tipo de patrimônio para a família, então ele se enveredava aí para ganhar mais dinheiro do soldo, dentro da presidência conseguir mais dinheiro, essas acusações que são feitas na obra, e que são de um estofo literário, mas que estão conectadas a um registro real e histórico muito veemente, muito objetivo, né, que é o governo do segundo marechal Floriano, que governou aí nessa segunda fase
da República da Espada. Eu acho muito importante que esse fanatismo que o Policarpo ele sente em relação ao Floriano, ele é canalizado por essa energia patriótica. Então, é como eles falam, né? A nação está abaixo apenas da humanidade. Né? A pátria está abaixo apenas da humanidade, está abaixo apenas de Deus. Né? Então, esses dilemas de Deus, família, pátria, liberdade. Né? E isso é muito claro ideologicamente, que vem da ideologia positivista, que vem dessa ideologia militarista daquele momento e perpetua, né, por décadas a fim até chegar nos momentos atuais. Então é muito interessante essa forma como é colocado esse capítulo e também a forma como no desenvolvimento, né, onde o Policarpo vai lá e se deixa, né, acaba se alistando para lutar nessa guerra, mesmo ele não tem patente, mas ele tem uma patente atribuída, né, de major, e mantém essa patente atribuída como de major, só que ele vai percebendo que essa grande figura mítica chamada Floriano Peixoto, esse cara que até então era possivelmente um salvador, ele não é aquilo realmente que o Policarpo pensava que era. Né? Então ele tem um momento no livro que ele vai discutir assim, poxa, mas alguém que tem uma missão tão grande, né? Alguém que tem uma missão tão forte de mudar a sociedade, né? de revolucionar a sociedade, de levar melhorias, não tem interesse em qualquer projeto, não tem interesse, né? em diálogo, em nada. Então, na verdade, essa participação, essa narrativa, construindo uma visão a respeito desse governo de modo enfático e crítico, também coloca esse peso de consciência que o próprio Policarpo vai sentindo e vai tendo que tomar as decisões. E claro que há críticas sutis aí, por exemplo, um almirante sempre é crítico ao governo, a gente sabe que a Marinha ela sempre teve uma conexão mais, pelo menos naquele momento ali, à monarquia. Né? Então, fechando aqui o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, então é muito interessante você aí que estuda, né, o pré-modernismo e que tenta estudar, entender um pouco do momento histórico ali, mas também da parte literária do Lima Barreto. Esse capítulo 3 ele é central e ele canaliza toda a visão política e ideológica do livro. Então esse olhar forte, intenso, sem medo, a gente fica pensando o impacto disso contemporâneo, né? Porque a gente está falando aí de um governo de 1895 e o livro é ali em 1911, né? Publicado em 1911, então você tem esse distanciamento. Mas mesmo assim ainda é pouco tempo para a gente entender a intensidade da crítica ali no momento presente, né? A pontualidade da crítica e os desdobramentos que essa crítica tão forte, né, ao militarismo, a certos movimentos ditatoriais ali, poderia acarretar até mesmo ao próprio escritor. Ok? Então leiam o livro é excelente, foquem nessas partes, esse capítulo 3 é muito centrado nisso, vai mostrar um pouco das batalhas, vai mostrar um pouco dessa inutilidade, né, de certo modo, como aconteceu certos movimentos militares ali, então é bem interessante, ok? Comentem aí o que vocês acham disso, se inscrevam no nosso canal para receber aí atualizações, e indico muito, 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 eu termino aqui, tem a parte 1, tá, que está aí no card, falando do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então Lima Barreto, dentro da sua genialidade, fez uma obra-prima. Abraços semióticos a todos.